Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aproveitando esse feriado estadual, né, de adesão do Pará à República. Você sabia que hoje é feriado? O porquê do feriado hoje, da adesão do Pará à República? Não? Então, no decorrer do podcast, se eu não esquecer, eu vou dizer para você o motivo do feriado hoje ser aqui somente no nosso estado do Pará. E por ser feriado, a gente também trouxe uma convidada para lá de especial. Há muito tempo eu já queria trazê-la, lá quando eu presidi o Conjove, já muitos anos atrás, para um bate-papo empreendedor, que é o nome do programa que se tem dentro do Conjove. Mas hoje eu tive a oportunidade e a gente não pode deixar a oportunidade passar. Então, hoje eu estou aqui com ela, que é uma, vamos dizer assim, como diz na gíria, né? Uma cozinheira de mão cheia, podemos dizer assim. Então, seja muito bem-vinda, dona Nelly Duarte. A dona Nelly, que lidera a tertúlia, tanto aqui em Marabá quanto em Paraupebas, né, que é uma nova operação de vocês, e também o Empório Santa Gula. Sim. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito esse convite. O Griego está aqui nos bastidores, né? Também trouxe ela aqui e que bom tê-la aqui. Griego, para quem não sabe, é nosso vice-presidente da Associação Comercial, não é isso? Né? E também está ali, é seu braço direito na operação da tertúlia. Né? Então, conte-nos um pouco sobre essa história toda da dona Nelly, Masterchef, podemos dizer assim, né, Grego? Menos. Menos? Menos. Estou admirando a sua modéstia, mas é tudo muito gostoso que a senhora faz, tanto lá na tertúlia, quanto o buffet espetacular, tanto quanto no Empório Santa Gula. Então, por isso, é que eu me empolgo bastante porque eu sou cliente e me delicio demais com os seus quitutes. Então, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouco hoje aqui sobre os empreendimentos, lógico, né? Mas vamos começar um pouquinho lá atrás, de onde tudo começou. Vamos procurar um pouco saber mais sobre a sua carreira, de onde vem essa paixão. Porque, no final de contas, a senhora não trabalha. Porque não deve ser demais prazeroso para a senhora. Para mim é gratificante. Todo dia eu acordo com a sensação que é o primeiro dia que eu vou empreender, que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou criar uma receita nova. Acaba cozinhando com amor. E aí, por isso que transmite para as pessoas essa sensação. Com certeza. Então, como é que começou tudo isso, dona Nelly? Olha, na realidade, foi em 97. Eu comecei fazendo bolo em casa para minhas amigas. Isso aqui? Aqui em Marabá. Já em Marabá, 97. Comecei fazendo bolo para minhas amigas e todo mundo começou a me pedir bolo. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou fazer bolo para vender. Não é? Aí já veio a veia empreendedora, a senhora. Eu vou fazer para vender. Aí comecei a fazer para vender. Eu fazia na minha casa, vendia na minha casa. Aí todo dia era carro encostando, pedindo bolo. Aí a gente resolveu abrir um ponto ali na Avenida Transamazônica, na antiga Casa do Padeiro. A gente encontrou um ponto lá. Era um galpão, era só o buraco. Só o galpão mesmo, e a gente pulou para dentro e começou. Só que daí nós não ficamos só no bolo, nós partimos para o salgado, para a comida. Aí, de repente, quando eu me vi, eu estava trabalhando para Vale do Rio Doce. Eu fiz um aniversário para uma amiga minha e tinha alguém da Vale lá, que era o convidado dela, a Ivana, e ela, no final, me falou, você quer trabalhar para a Vale? Eu digo, eu quero. Eu não tinha nem noção do que era o Universo Vale. Do que era o Universo Vale, da exigência. E comecei. Isso foi quantos anos depois que a senhora ter iniciado a operação de bolo? Não, foi 2 anos depois. Então já está falando ali 99 e 2000. 99 e 2000. Aí, dali para lá, a gente nunca parou de trabalhar com bolo, com salgado, com comida, com eventos. Aí passamos vários anos atendendo a Vale em Carajás, né? Então quer dizer que a senhora não atendia a Vale aqui, a senhora já atendia a Vale lá em Carajás não, logo? Atendia aqui também. Tá, mas passou a atender lá. Também,
passei a atender lá na parte de eventos. E isso foi motivando a gente a continuar, sabe? A continuar no ramo, a gostar cada vez mais do que fazia, a procurar cada vez mais melhorar. E assim foi indo. E aí, então, a gente está falando aqui do ano de 2000. E de lá para cá, a senhora passou a atender esses eventos da Vale. Hoje, o seu filho atende a Vale com estrutura, não é isso? Não, ele não atende mais a Vale. Mas já chegou a atender? Sim, ele atendeu muitos anos Então, a Vale. o Ramion. No Armazém Eventos, ele Isso. atendeu muito tempo a Vale. Mas aí acabou que foi gerando justamente desse processo lá desse processo. de 2000, de Ele 99 a me 2000. acompanhava, Pronto. eu fazia a parte de buffet e ele fazia a parte de estrutura, com tendas, sabe? Uma coisa bem simples, bem... foi assim que nós começamos, com muita simplicidade e a coisa foi fluindo. Aí ele foi cada vez mais aumentando a estrutura dele e nós fomos cada vez mais aumentando a nossa capacidade de atender a Vale. Tanto que em 2011, a gente fez evento para 29 mil pessoas dentro da Vale no mês de novembro e dezembro. Que são as festas de fim de as ano, festas de fim que de é ano. o tal Doce Novembro, que é feito Não. no clube lá em Carajás. Não. Mas não foi nisso. Não foi no o Doce Novembro, nós atendemos vários anos. Então. Vários anos o Doce Novembro. Mas esses eventos de final de ano era para todos os funcionários Vale. Então, tanto é que era tanta gente que o evento era picado. Então era dia 1 para uma certa quantidade, dia 2. Digamos, a cada final de semana. Então, o teu evento durava 72 horas, 96 horas, porque tu tinha que ficar atendendo todos eles. Mais ou menos. Não, era... Sem perder a qualidade. Sempre no sábado, né? Começava em novembro e acabava em dezembro. Aí dividia para 5 mil pessoas, para 7 mil pessoas. Caramba, atendíamos Canaã. Atendíamos... Qual era a outra cidade mesmo, Grego? Ourilândia do Norte. A senhora foi lá atender eles em Ourilândia. Vários anos, Mas depois a Vale parou. Mudou a logística dela, mudou, né? E aí parou, a gente também parou. Aí foi que nasceu a ideia da tertúlia. Pronto. Então a tertúlia nasceu mais ou menos em que ano? A gente começou a reforma lá em 2011. Em 2012, nós inauguramos, né, Grego? Lá acho que era Sabor da Paixão. Isso. Né? A churrascaria ali. Aí vocês assumiram a operação. Ou era de vocês? Não era. Não, vocês assumiram. Um conhecido nosso, Isso. Ele fechou e a gente assumiu o ponto. O ponto, no caso. Assumimos o ponto. Pô, é bom saber, porque do nome eu lembro. Que inclusive eu ia almoçar lá de vez em quando. Mas aí realmente essa história, o fio dessa história... eu imaginava na minha cabeça assim, não, acho que a dona Nelly e os filhos assumiram aqui a operação. Não. A senhora pegou o ponto e realmente teve que mexer. Levou muito tempo para a gente conseguir reformar. O dinheiro não dava. Sempre o dinheiro, sempre ali o dinheiro, sempre ali do lado. Eu falei, pô, tô cozinhando com amor aqui e o dinheiro não ajuda, né? Verdade. Sempre isso. Pô, mas que fantástico, dona Nelly. Então... Mas antes da gente entrar nesse universo da tertúlia, porque ele já é um pouco atual, o Empório foi um pouco depois também, né? Foi depois, Foi depois também da tertúlia, né? Foi. Na realidade, o Empório nasceu dentro da tertúlia. Tá. A minha nora resolveu abrir uma operação para ela, né? Eu lembro que era justamente naquela área onde hoje é uma área... a balança. A balança, justo. Aquela área lá onde está a balança. Justo, era lá. Abriu o Empório, Só que, devido a... Nesse tempo, a gente mexia com rodízio, que a tertúlia começou com rodízio. O pessoal tem uma saudade, mas aí a gente conversou já, inclusive, né, Grego, várias vezes sobre isso. Porque assim, mas o rodízio não segura as contas. Não segura, não. Não segurou as contas. Acho que para Marabá não foi. Porque, na realidade, o rodízio nasceu da promessa da Alpa em Marabá. Perfeito. Né?
E isso desmotivou Eu fiz- muita gente. Eu tenho um empreendimento porque abri por conta disso, mas eu não deixei me desmotivar, pelo contrário, eu segui tocando a operação e entendendo o mercado, que foi a lavanderia Omo, que hoje é a Omo Antiga Quality. Então a gente abriu ela, inclusive por conta de toda essa demanda que foi, Que precisaria, né? que nos foi vendido lá na Associação Comercial, inclusive, não é isso? É. O Grego lembra muito bem disso na época, e aí, vieram, vai precisar, então, poxa, deixa eu me preparar aqui. Justamente. Acho foi que, o nós inclusive, o pensamos. conceito da tertúlia nasceu por conta justamente do que veio, do que Justamente. viria, né? É. Do que estava pretenso a vir. Então, realmente, muitos outros empreendedores na cidade ou diversificaram os seus negócios, abrindo outras frentes de trabalho, ou, não, peraí, eu tenho que... Se hoje eu estou aqui, eu vou precisar crescer um pouco aqui, e aí contraiu crédito, construiu e tal. Então, assim, dentro da minha família, a gente tem uma história muito engraçada. Na época do rodízio ainda. Meu cunhado estava aqui. E meu cunhado, ele é bom de garfo. Dona Nelly, era mais de 4 da tarde e ele ainda estava lá comendo. E eu só esperando, os garçons só esperando para ele ir embora. Falei, não, desce mais aqui que eu tô com fome. Mas o menino comeu. Comeu, dona Nelly. E hoje Deu prejuízo, não, com certeza. Não, e hoje, até hoje, a gente comenta isso em família, brincando com isso, porque eles perguntam. É sério. Ele é bom de garfo, meu cunhado. E aí, até hoje, a gente comenta em família isso, do tipo, cara, tu quebrou a tertúlia. Porque os caras não têm mais rodízio por tua causa. Porque era mais de 4 da tarde, ele ainda estava comendo. Aí a minha esposa ligou, vem aqui tirar o meu irmão daqui, porque ele não tá dando conta. Eu peguei o carro e falei, bora embora, deixa os caras fechar O pessoal aí. quer fechar. E tu tá Não tem mais comendo ainda, não carne. tem mais carne. Então, assim, foi... E dá para ver do outro lado da ponta, porque foi uma mudança radical, né? Foi. A gente ia falar um pouco mais da tertúlia, mas como a gente já está no caminho aqui da tertúlia, foi uma mudança muito radical, porque assim, não, vamos tirar o rodízio, né? Então o Grego deve ter ouvido muito a senhora, então, pelo amor de Deus. Mas por quê? Não, chegou num Porque a ponto senhora vai... que as contas não fechavam. Não fechava. Então, O que, assim, que a gente faz? Ou fecha ou muda de forma de atender. Exatamente. Aí a gente optou para abrir o quilo. Aí quando abriu o quilo, o movimento era muito grande. Aí a minha nora, que tinha o empório ali, teve que procurar. já teve que falar assim, minha filha, pegue a sua barraca e procure um outro Isso, endereço, porque aí aqui eu ela preciso veio, ampliar. E se a gente tivesse espaço ainda tinha que mexer ali. Né? Aí ela veio para Santa Gula. Durante E o bom muito que ficou em tempo. frente. Não, ela não... Antigamente foi para ela Capa veio Nova. direto aqui para nós. Para depois... Não, lá na Cidade Nova é minha outra filha, Dayana. E é o que é lá? Santa Gula também. Ah, tá. Mas é Tem Santa uma Gula também. Aqui... Santa Gula e uma Santa Gula aqui. Pronto. Só que essa Santa Gula aqui da 33, eu e o Grego estamos ajudando. Entendi. A minha filha, minha outra filha e minha nora que estão ali, a gente está tentando dar um gás para elas. Um suporte. Né? Um suporte, Tá. Então, assim, mas foi uma mudança radical, né? 360, literalmente, né? Porque senão a gente não teria hoje a tertúlia na cidade. E você pode ver quantos outros... Aí você começa a olhar agora tanto de dentro para fora, como também, porque eu procuro analisar muito o mercado também, não só como consumidor, mas também como empreendedor, para poder entender. Lógico que depois dessa virada de chave, nós não vamos mais ter rodízio aqui, vamos trabalhar o buffet, porque no fim das contas, o buffet é o teu forte, literalmente, sempre foi o seu forte. Inclusive dos eventos que a senhora fazia, a senhora já chegava com o buffet, da parte da produção, tanto de doce quanto de salgado, sempre foi o seu expertise, sempre foi o seu expertise, isso daí, então... vamos trabalhar com 1 quilo. Beleza, mas será que aquele cliente que já estava acostumado com rodízio vai se acostumar com buffet? E aí vai e tal. Então faz a área da churrascaria para a pessoa ir lá, pegar, para depois ir pesar.
É. Rapaz, quantas outras não fizeram o que vocês fizeram? E quantos outros restaurantes não abriram na Cidade Nova, porque até então não tinha ninguém ali? Pois é, foi assim, uma coisa que deu certo até por causa do preço. Que é diferente o preço de um rodízio e o Justo. preço de 1 quilo. No quilo, a pessoa está pagando exatamente o que ela está comendo. No rodízio, não. Se é uma pessoa que come pouco, ela está pagando pelo teu cunhado, que comia muito, né? Aquela Tá fichinha, pagando, aquela fichinha lá, dona aham. Nelly, vermelho, não, não É. quero. Verde, Verde, desce a carne, desce a é. carne. Picanha, eu só quero Isso. picanha. né? E aí chegou uma época que, inclusive, vocês tentaram colocar algumas carnes nobres lá, para quem Foi, quisesse, para quem quisesse. bata pra assar e bota na mesa e tal. Mas também Mas não... a demanda era pequena. A demanda era Por pequena quê? e não Por que viabilizava. que a pessoa vai pedir um corte nobre ali se ela tem picanha na churrasqueira, se ela tem filé, se ela tem uma fraldinha, tem carneiro? Então, a gente mesmo fazia concorrência para nós. Nós mesmos fazíamos concorrência. Né? Então, Porque às vezes a gente faz algo, foi feito algo até para poder agradar, né? Mas acabou fazendo canibalismo. Tipo, eu tô concorrendo comigo mesmo aqui. Né? Mas é isso. Hoje, então, a Tertúlia, vamos dizer que a senhora tem o quê? 27 anos de mercado. 26. 26, vai fazer 27. Comecei em 97. Vai 26 fazer. anos. Então, e a Tertúlia tá o quê? Tá 20, tá 12, 13, não, 11? Não, 11 anos. 11 11 anos, anos né? de Tertúlia. 11 anos de Tertúlia. Então, legal. Muito bom, dona Nelly. E assim, lógico que a senhora já... Deve ter muita gente já ter passado lá com a senhora, seja de Muita celebridade, Muito. seja de gente importante, inclusive não só para consumir, mas também para trabalhar com a senhora. A senhora também já deve ter formado muita gente aí, não só os seus filhos. A senhora conseguiu formar através, né, da cozinha, Isso. mas também a senhora conseguiu aí formar muitas pessoas que, se não estão hoje com a senhora, estão em outros lugares, mas com a mente hoje a gente empreendedora. tem pessoas que trabalham conosco há 15 anos. Quer dizer, que tem mais idade Que a conosco Tertúlia. do que a Tertúlia. Né? Tem vários, né? E também tem muita gente que criou asa, que voou, que abriu o seu próprio negócio, né? Mas é fantástico. Agora, essa mudança realmente, assim, o rodízio ficou quanto tempo, mais ou menos? Um ano? Acho que não. Não foi um ano, né? Não. Foi coisa rápida, né? Não, foi 3 anos. Foi 3 anos. Foi 3 anos. Já pensou você 36 meses trabalhando ali no negativo? Poxa, era uma proposta maravilhosa, cara. Era muito bom. Assim, a gente ficou receoso de mudar no começo, né? Imagino, porque assim, poxa, eu acabei de fazer a operação. Como é que eu vou retroceder? Como é que o mercado vai aceitar, vai ver isso? Então, assim, eu presumo que a senhora deve ter ouvido, mas dona Nelly, o rodízio. Aí a senhora vira assim, mas não tá pagando as contas, eu tenho que operar aqui o negócio. Tenho folha para pagar, tenho investimento que eu fiz, eu tenho que ter o retorno. Então, quando a gente vai medir, né, o investimento de empresas, aí tem que ver essa questão do payback, né? Pô, vocês perderam 3 anos de um payback que vocês poderiam ter se nós recuperassem, iniciado do jeito que está hoje, nós teria sido, né, bem menos trabalhoso, bem menos dispendioso e mais lucrativo. Mas aí a gente pode, então, colocar aqui nessa bancada hoje 2 lições, na verdade. A questão da resiliência, né? Justamente. Porque a senhora, apesar de toda a experiência e tal, e o Griego também, consequentemente, não só ele, mas também todo mundo que estava envolvido, né, dentro da sua casa, fala assim, rapaz, nós vamos quebrar. O abismo está bem aqui, nós estamos caindo e não tem o que fazer. Vamos retroceder? Vamos botar buffet, vamos botar no quilo e pronto. Beleza. E aí? Não, nós vamos pegar umas porradas ainda uns meses para depois entrar na normalidade. Então, isso é resiliência. E muitas vezes as pessoas, não conseguem, os empreendedores, alguns, eles acabam ficando assim, né? Olha só para um lado.
olha só para o outro. Não olha o que está ali. É. Hoje, se vocês não tivessem feito isso, né? Vocês não Não, nós estariam... teríamos fechado. né? E hoje, certeza. inclusive, lógico que tem aquele... Como é que tá a questão lá da Infraero? Mas, independentemente, se tivesse uma outra possibilidade até, né? Porque o problema todo é a construção, como ela foi feita ali, né? Mas se tivesse o espaço até de fazer uma devida ampliação, ela também seria feita e também não teria gente. Porque tem fim de semana, por exemplo, lá que fica... Que fica fila, que né? fica fila. Fica fila, que tem cliente Que que era- se zanga, que vai Que era a embora. perspectiva de 11 anos atrás. Era. De quando a senhora abriu, que era para formar essa fila e acabou que não aconteceu o Não, negócio. justamente. Porque hoje, dona Nelly, eu não sei se a senhora está sabendo, mas já fazem mais de quase 2 meses que os hotéis em Marabá estão 100% lotados. 2 meses. A gente sabe disso. E aí muitos estão Graças indo a lá Deus, porque vão almoçar Graças a Deus que Marabá está tomando, né, um outro rumo. outro rumo. E é totalmente atípico, porque no restante do país não está acontecendo Não o que está, está acontecendo aqui conosco, nesses períodos. Isso. Então não é uma coisa só de agora. Isso tem um escalonamento aí para os próximos 3, 4, 5 anos. No mínimo. É verdade. De tudo isso Até e que tudo gradativamente. aconteça, né? Porque existem outros projetos de infraestrutura e que dessa vez eles não só estão acontecendo, como acontecerão os outros, e a gente não pode perder esse cavalo que está passando selado aí na frente de todos os verdade. empreendedores. Então, eu pergunto para a senhora, há ainda... Lógico, a senhora acabou indo para Paraupebas, que Sim. hoje todo mundo fala de Paraupebas. Porque Paraupebas é uma... É altos e baixos. né? Não sei o que e tal. Como é que está sendo a aceitação lá em Paraupebas? Não, tá muito boa. Começou leve, começou devagar, mas é o que a gente... A área é É o que igual... a gente se daqui, porque propôs. eu fui para Paraupebas, mas não deu para eu ir lá. Eu até Não, queria. é bem menor. É menor a operação lá, menor. A nossa operação lá atende-se... A capacidade do restaurante é para 100, 120 pessoas. Tá, e a capacidade aqui de Marabá? 220. Aí. 220. E se salão, tivesse mais 30, espaço para 30 mesas... Mas essa questão do rodízio aí que ela falou que parou, né? Mas o tempero da comida não mudou, né? O Não sucesso é seu muda. mesmo. A mão dela é espetacular e ela tá lá. tempero da Se comida tá para continuou. acabar, ela já chama a Só equipe, saiu o a equipe rodízio. já vem lá, já troca. É um sincronismo, né? Incrível, é incrível mesmo. Mas realmente, essa questão do rodízio é uma pena, porque você vai em outros locais, né? Então, mas o que a gente vê do rodízio? você o vê. rodízio, ele perdeu o brilho no Brasil todo. Essas grandes churrascarias que na pandemia não aguentaram. Já pensou isso, como na é que nós pandemia, iríamos justamente. aguentar Justamente, a justamente. pandemia, A pandemia. no rodízio? Justamente. Fogo de chão, Pernod, né? Várias Dona Nelly, churrascarias pararam, encerraram. eu tenho que fazer um testemunho para a senhora. Não sei se a senhora já chegou a ouvir isso de algum cliente. Mas quando vocês estavam com a operação do rodízio, em Belém não tem até hoje, mesmo a senhora estando no buffet, Belém não tem uma churrascaria como a Tertúlia. Mesmo no buffet. Quiçá quando a senhora estava, vocês estavam com a operação do rodízio. Não tem. Não tem. A gente procura Não manter a qualidade do churrasco, né? Para não tirar aquela característica de churrascaria. Sim. Belém não. então Belém a é muito gente- conceito de restaurante, com a la carte ali, ou com Sei. o buffet mesmo no quilo. Mas as churrascarias que tem, não passa nem perto. Não é porque a senhora está aqui na minha frente. Já comentei com seu filho isso. Já comentei com outros clientes, amigos, e inclusive pessoas vieram falar para Belém mim. é capital, né? E para a senhora ver, assim, e lá não tem uma estrutura como a do Tertúlia, não só para atender, não só para receber, não só para comer. Não tem. Não tem. A senhora está de parabéns, a senhora e sua família, todos estão realmente de parabéns, porque eu conversava muito sobre isso. Antigamente nós tínhamos premiações aqui na cidade de empreendedores. E sempre quando me perguntava, eu falava, rapaz, tem que premiar a dona Nelly de alguma forma. Porque Obrigada. não tem como. Porque o que a senhora faz
e vai continuar fazendo. Por muito tempo, se Deus quiser. Né? Não tenho intenção nenhuma de me aposentar. Até porque acho que isso vai fazer até mal para a senhora. Com certeza. Vai lhe tirar da rotina do dia a dia. Os meus filhos dizem, mãe, está na hora de desacelerar, para um pouco. Digo, olha, vocês se preocupem comigo quando eu falar, eu não quero mais trabalhar. Daí é porque eu tô ruim. É. Mas enquanto eu estiver Que trabalhando... baita mensagem! Que baita mensagem! Enquanto eu estiver baita trabalhando, mensagem. eu tô bem. Que eu baita estou bem. mensagem! Mas Que a ba... pegada é isso aí, porque o corpo para, né? E a É. mente padece aí desse jeito mesmo. Parabéns, viu, dona Nelly? Olha, gente, esse episódio aqui tá sensacional, porque nós estamos falando com uma pessoa aqui que simplesmente já atua na parte de alimentação há mais de 26 anos. Só. E para quem já passou aqui por Marabá, ou para quem já é daqui de Marabá, quem ainda não foi na tertúlia? É impossível alguém. Não, ainda não fui. Não, mas eu já ouvi falar. Até já ouvi falar, tem que ter. Agora, alguém já foi em alguma festa, em algum buffet, em alguma recepção, enfim, que a dona Nelly assinava lá a alimentação. Lógico, evidentemente. Não tem como. Então, a própria tertúlia hoje também é um ponto focal para eventos, né? O movimento da Sim Mulher é feito lá. Feito lá. Né? É legal. Na época em que eu presidi o Cojove, eu ia inclusive até falar para o seu filho na época, mas acabou que na correria ali a gente fazia o bate-papo empreendedor em locais, em restaurantes, em bares. E aí eu falava, rapaz, um dia eu vou fazer com a dona Nelly. E a gente vai fazer lá dentro da tertúlia. E vai dar casa cheia, porque ali, a senhora acabou de falar, são 220 lugares. E realmente, quando tem algum evento fechado lá, a gente sempre prestigia. Seja o Dia dos Namorados, né? O Dia dos Namorados a gente estava lá. A gente até reservou a mesa logo. Lançou! Minha esposa já vai lá. Não, eu quero buffet fechado lá, porque é bom demais. Aí, os próprios eventos que a própria Assim faz, né? Na oportunidade, não só pela manhã, mas também à noite, né? Teve o jantar lá do aniversário de Marabá, que Sim. a gente acabou recebendo o governador, né? E foi bastante proveitoso ali, porque deu para entender muita coisa e deu para mostrar também, né, para o empresariado ali, que o governador também tá preocupado com o Marabá, e isso é também bastante importante. No que tange as políticas que estão sendo discutidas, né, no meio do empresariado, porque não tem como, dona Nelly, né? andar junto. Não tem como. Se a gente for, vou virar a costa aqui, não consegue. Tem que estar ali acompanhando para ter o entendimento. Isso aí é notório. Depois dessa abertura lá da unidade de Paraupebas, tinha um projeto, né, na Nova Marabá, mas acabou que... que era lá no Posto Tida, justamente. Que aí deu uma segurada por conta o investimento seria muito alto. Justamente. Mas seria também uma outra baita oportunidade para atender, né, as pessoas de lá. O lado de cá, né? O lado da Nova Marabá. O lado da Nova Marabá. Porque, e ali o ponto ficou realmente bastante estratégico por conta da própria padaria que tem, né? Justamente. Da própria agora pizzaria que também tem lá. Né? Então, e a pizzaria são duas operações, porque tem a operação de salão e tem a operação de delivery que fica embaixo. Elas são separadas. Mas há a possibilidade da gente ter a tertúlia abrindo à noite aqui em Marabá? Ou isso aí é uma coisa ainda embrionária, a senhora está pensando? Porque o nosso salão, ele não foi projetado para abrir à noite. Porque para abrir à noite, a operação à noite, o salão tem que ter outra característica, que é aquele ambiente mais aconchegante, mais espaçoso, né? Então, diferentemente de fazer um evento lá. Diferente, porque quando faz evento, a gente tira a mesa, tira a cadeira, a gente ajeita o ambiente para aquele evento, né? Mas para abrir à noite, o salão não é próprio para isso. Então, por isso que várias vezes a gente pensou, nós chegamos há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a abrir, mas não foi legal, aí a gente resolveu parar logo, entendeu? Já com a experiência já do rodízio, eu falei, não, Isso, não, né? Vamos parar logo. Tá bom, então é isso.
Mas vamos... por enquanto não pensamos em abrir à noite. Tá, mas a gente já volta para falar aqui de empreendedorismo com a senhora, porque a senhora, sem querer, a senhora sabe disso. A senhora acabou fazendo aí um universo de coisas e hoje tem aí todas essas operações à frente. E isso é fantástico. Mas a gente vai falar mais, a gente vai falar até do doce, porque tem gente até mandando aqui, o Jean tá me cutucando, bora que eu quero falar do doce. Bota lá para falar dos doces. Eu quero falar aqui do nosso parceiro, tá? Da Invest Solar. Invest Solar é número 1 na região norte do país em energia solar. Então, você que tem sua empresa ou a sua residência, deixa que o sol vai te enriquecer, ele vai fazer todo o trabalho para você e você não vai ter que ter problema nenhum com a fatura da energia. Que, inclusive, agora está uma briga grande aí, que tem mais de 18% de aumento na tarifa de energia. Então, não perca tempo. Faça o seu plano lá, seu projeto, dos mais variados modelos, tem toda uma equipe de engenharia e toda uma consultoria especializada para não só vender para você, mas também ser esse pós-vendas para você, do que você tiver de problema, a Invest Solar vai estar lá para atender melhor você. Então, está aqui o contato, fala lá com o Thiago ou com a parte da equipe comercial deles, tá? Um grande abraço a todo mundo aí da Invest Solar. Eu quero falar também da New Office, nosso amigo Thiago Borges, e também do gestor aqui de Marabá, que é o Domingos. Dona Nelly, a senhora está confortável aí nesse assento, né? Muito confortável. Melhor do que lá no sofá, inclusive, né? Que a senhora estava aguardando Bem lá. melhor, é. Pois é, então agora a gente tem essas cadeiras fantásticas aqui no nosso estúdio, vocês podem ver, ó, da Cavalete. Também tem os móveis da Padini lá na unidade da New Office, que fica aqui na rotatória do Verdes Mares. Procura o Domingos lá e diz que assistiu o podcast, que aí ele vai te dar um desconto lá. Você pode montar ou para o seu escritório ou para o seu home office. Tem toda uma estrutura lá para poder atender melhor vocês. E, Dona Nelly, eu tenho um brinde para a senhora aqui, tá? Todo convidado que vem aqui, a gente dá um brinde de um dos nossos Legal. patrocinadores. Isso aqui Foi é da... muito bom. Isso aqui é importante, né? Muito bom. Isso aqui é da Novo Toque Cosméticos para a senhora. Olha, Tá? muito A senhora bom. pode abrir, a senhora pode ver. Fica à vontade. A Novo Toque está agora com a gente aqui. Olha, Tem aí, ó, um creme para a senhora. creme para os cabelos lisos. Sabia que o meu cabelo era liso, ó, mandaram o creme certinho. Olha aí, tá vendo? Parabéns, Novo Toque. Olha só. E Shampoo, cabelos lisos também, olha. tá vendo? Muito Dona Lili obrigada. gostou. Gostei. E tem mais aí, tem mais o que aí? Gostei. Não, aqui eu acho que é só um lencinho. Não, acho que é uma touca. Uma touca, uma touca de cabelo. Tá vendo? Acertaram Muito bom. então no brinde. Acertaram no brinde em cheio. Olha aí, que maravilha. Então, obrigado, Natan. Obrigado a toda a equipe da Novo Toque. Vocês que precisam aí de shampoo para barba, gel para o homem, para sua barbearia, ou os cosméticos para a sua operação de salão de beleza, ou para sua operação também de manicure. Enfim, tem tudo lá na Novo Toque. Tem na Nova Marabá, tem no shopping, tem na Velha, tem na Cidade Nova, tem até Itupiranga. Novo Toque Cosméticos. Um abraço, Natan. Que não é o Natanzinho, né? Mas é o nosso Natan. É isso. Dona Nelly, e como é que foi, então, trabalhar junto com a sua filha nessa operação dos doces? Porque, no fim das contas, o teu negócio começou com doce. Começou com doce. E aí? E muito tempo a gente trabalhou no buffet com doce salgado. Então, a gente fazia os dois lados, né? Doce salgado. Lá na Tertúlia depois que a gente foi mais pro lado salgado. Mas a gente tem o buffet de sobremesa também. No domingo, nosso buffet no final de semana é muito variado, muito grande. A gente tenta agradar todos os paladares, né? Por isso que forma fila. Se a pessoa não chegar... Às vezes a missa do Emaús acaba lá 11, 11 e pouco, o pessoal já desce do Emaús, já tem que encostar lá, porque não tem jeito. E é uma diversidade de saladas também, as saladas são ótimas lá também. É que sou bem vegetariano, tô gordo, você é teimosia mesmo. Henrique, não perde essa. O Jean tá fitness. Só de salada. Só de salada.
Não, ali eu sou suspeito para falar. Inclusive, quando eu chego lá, eu vou lá na parte da churrascaria, né? Aí o rapaz já vê lá, já vou separar a sua carne de sol. Ele já sabe que eu gosto de carne de sol, de coração de frango e de fraldinha. Aí ele já pega lá e separa. E a minha esposa, ele já sabe o ponto dela, que ela gosta da picanha. Então, quer dizer, não é só o fato de ter alguns clientes lá que eles já sabem, Já conhecem o paladar, Aí ele já sabe quem gosta de queijo, Isso. quem gosta do abacaxi. Aquele queijinho ali com baconzinho que fica ali é uma delícia. Eu pego um ali o Holmes Bacon, só pro finalzinho ali. com goiabada. São quantos funcionários hoje só na tertúlia, dona Só Nelly? na tertúlia são 47. Nossa. Só na tertúlia. E a gente não vê. Não vê. Porque muita gente dentro lá nos bastidores. Justamente. 47. 47. A tertúlia de Paraupebas é 28. Quer dizer, embora ela seja bem menor, também é bastante, né? É bastante funcionário. Hoje vocês estão atendendo empresas? Atendemos Só Buritirama. só Buritirama. a Buritirama. Tá, mas lá na mina? Não, aqui. No administrativo. No administrativo, que fica ali no... Próximo estádio. Isso. Tá, que antigamente era do lado do Fazendão e foi agora lá para perto do estádio, do novo estádio, no caso, do Asdrubão. Tá. Mas, e a quantidade de marmitas que saem ali, ou dia ou semana? Delivery é a faixa de final de semana, parte de 200. 200 no fim de semana. Por domingo. E por 200 por domingo. Por domingo. Então tá empatando com a capacidade do salão. Lógico que no salão vocês recebem muito mais pessoas do que as 200, mas estou tentando fazer um comparativo aqui com a quantidade. E durante a semana na faixa de 80 a 100. Caramba! Então, olha, imagina se vocês tivessem o espaço. E olha que abriram outros restaurantes ali. Inclusive deliveries abriram ali. Muito delivery. Vários abriram um restaurante ali. A pandemia despertou. Dona Nelly, na pandemia a gente só pedia lá da senhora. Uhum. Ou eu ia buscar lá, ou o rapaz ia deixar lá. Eu não esqueço o dia que o Grego chegou lá e me falou, olha, tive uma reunião e a gente vai ter que fechar por uma semana. Vai ter que fechar por causa da pandemia. Falaram inicialmente que era uma semana. semana, falaram que era 15 dias. Eu falei assim, não. Aí todo mundo, beleza, vamos fazer esse sacrifício, vamos fechar. Foi se esticando, foi se esticando, foi uma coisa de doido. Justamente. O que a gente faz? Ou vamos para casa e descansamos, a gente dá folga para os funcionários, né? Tem gente que tem férias vencidas já. Ou a gente investe no delivery. Eu fiquei pensando. Aí sabe aquela luzinha que acende na hora certa? Aquela luzinha do empreendedor. Não, Grego, vamos ficar no delivery mesmo. Nessa época, o nosso delivery é fraquinho. Nós atendíamos 15, 20 marmitas dia. Olha, 15 a 20 marmitas. 20 então vocês dia. não botaram a lupa ali, era uma operação que vocês se preocupavam só com o salão no dia a dia. Só com o salão, Aí na pandemia não tinha o salão, aí a gente deu folga para os funcionários, mandou para casa. Ficou com uma equipe bem reduzida, né? Bem reduzida, só para atender delivery. Quando foi uma semana, já começamos a chamar todo mundo de volta. Bora, porque os garçons delivery... ficavam tirando pedido lá na frente, entregando. Não podia entrar, né? Mas aí a gente colocou cadeira lá. A gente foi se virando. Foi improvisando, Justamente, foi improvisando. Se adaptando, é isso aí. Teve domingo que a gente atendeu 514 marmitas. Meu Deus. 514 marmitas. Chegava assim. Atendimento de salão no domingo é mais ou menos quanto lá de sai da... 150. Então foi mais do que o... Mais, 450 de atendimento. 500 e poucas marmitas num domingo. E aí, porque a marmita no salão é diferente. A pessoa pega pouco arroz, ela pega pouco feijão. Claro. Ela pega mais carne, mais salada. Mas na marmita, não. Então... E ficou fantástico porque abre o cardápio lá e aí você vai escolhendo e vai fazendo o seu combo.
Inclusive, tu botou a caixinha também, tipo o Shine Box. Ficou legal ali da yakisoba. De vez em quando a gente pede a yakisoba também. E foi assim, né? Foi A incrementando. gente foi se reinventando. E hoje o delivery, querendo ou não, ele é Eu sempre digo que o delivery é outra empresa Dentro dentro da- da tertúlia. É isso que eu ia dizer, é bastante significativo hoje o faturamento. E É. Aí acaba que vocês internamente também têm que saber dividir ali Tem que para saber poder, dividir a equipe. para não a engrenagem não parar, É. né? Porque se a pessoa dá um problema na engrenagem aqui, aí o delivery, não. Aí às vezes quando cai o WhatsApp, porque mandam derrubar o WhatsApp ou por determinação e tal. Quantas e quantas pessoas deixam de vender? Como é que vocês vão vender esse WhatsApp hoje? Eu fico impressionado, assim, às vezes, com quem ainda não tem o WhatsApp. Como é que a pessoa vende? Como é que a pessoa vive sem o uso da tecnologia ali? Eu sempre me pergunto como é que a gente conseguia trabalhar. Antes, Aham. sem. Quando nós começamos sem nem telefone celular, não tinha. Era o telefone de linha. A pessoa ligava e anotava no papel, aí passa. Aí tá lá o papel pregado. Eu É o mandava pedido o tal, orçamento para tal. Vale por fax. Aí tem gente que tá assistindo aí e não sabe nem o que é. Mandava por fax. Quando a senhora começou, o disquete ainda era em alta. Eu acho. Que era 96, 97 e tal. O disquete ainda tava já tinha os pendrive, mas os pendrive já era uma Já era muito fortuna. moderno, E né? muito caro, um Aham, pichinho daquele já era uma fortuna. Então, assim, pro pessoal mais novo que assiste a gente aí, a gente tem que rememorar isso daí. Tinha o telefone discado, aí tinha que ficar girando pra ligar. Aí botava o cadeado. Esperar a linha. Tinha que esperar da linha. Esperar da linha. Tá vendo? E aí a senhora vem atravessando todos esses períodos e tá aí com toda essa simpatia e essa vontade, né? E essa energia total. Energia. E aí fica uma dica para vocês aí. Olha o exemplo dessa mulher, a energia dela aqui. E às vezes estou aí reclamando. Não, tá dando errado. Tô cansado, tá dando errado. Dona Lilia, eu tô tendo uma baita aula com a senhora. Eu nunca mais vou falar que eu tô cansado. Não fale mesmo, porque eu não falo nunca, eu tô cansada. Sinceramente, a minha Meus esposa vai ouvir isso aqui, ela vai me cobrar. meus Pode me cobrar, funcionários. viu, Isabela? Eu jamais vou falar que eu tô cansado. Meus funcionários dizem, como é que a senhora aguenta? Da onde que a senhora tira energia? Tira tanta energia? Caramba, grego. Não sei. Fantástico, viu? Eu acho Fantástico. que é o amor pelo que a gente faz. Com certeza. Com certeza. É. Que aí já não é trabalho. A Não, senhora está fazendo pra uma mim, coisa eu que a não senhora... considero. Eu não considero trabalho. Poxa, demorou anos para eu ter essa mulher aqui na minha frente. Obrigado, viu, Grego? Por estar aqui também dividindo com a gente aqui no estúdio e ter feito esse meio de campo. Porque se eu chegasse diretamente com a senhora e falasse, Dona Nelly, eu tenho um podcast de empreendedorismo. Não. Vamos lá bater um papo comigo assim. Não vou não. Mas ainda bem que o seu filho, né? Ele consegue me convencer. Que bom. Então tem que Os deixar... meninos falam que ele me enrola. Ah, O grego cega a mamãe. ah, legal. Então, assim, foi recentemente, umas semanas atrás, tinha uma caixinha lá no Instagram que a gente jogou lá. Quem você gostaria de ter no podcast? Aí colocaram do Navarone. Falaram assim, não, leva o Nava. O Nava falar de repasse de carro e tal, não sei o quê, porque isso aí, querendo ou não, tá em alta, né? E querendo ou não, muita gente fazendo comércio disso, né? Aí, falei, Nava, mal tu sabe que a tua mãe veio primeiro. Mas ele vai vir para falar de repasse num outro momento, porque a gente tem uma lista e já tá todo mundo bastante agendado. E já tá agendado. Então, daqui na próxima semana já vai ter duas gravações, então já vão ser 2 convidados. E aí vai, mas a gente vai colocar ele lá. E hoje, assim, a senhora está, na verdade, atenta ao mercado, né? Mas o grego, consequentemente, também. Não, a gente tem uma parceria boa, eu e ele. E eu cuido de uma parte, numa parte da empresa que é a operação, eu cuido da parte operacional e ele cuida da parte administrativa. Então,
Nem ele se preocupa com a parte operacional. Assim que é fantástico. E nem eu me preocupo com a parte administrativa. Assim que é fantástico. De vez em quando eu pergunto, e aí, como é que tá as contas? Não, tá tranquilo, tá. Pronto. É. E da mesma forma, quando É, o pau tá cantando lá, o salão lotado, vai lá e não, bota aqui um lugar aqui para sentar, uma cadeira aqui para sentar, que às vezes um assento já vale, né? Já Ainda mais no resolve, domingo. já Resolve. resolve. Vixe. aí tira a cadeira do escritório, É, deixa bom. os escritórios tudo sem cadeira. É o jeito. É pra batalha Mas a mesmo, né, gente- Jean? Vai pra Mas batalha. a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe focada, né? Então, Isso que é bom, dona Nelly, Isso. também, porque sem a equipe, sem né, a você, equipe, a nada senhora, inclusive, funciona, é. porque a senhora chegou num determinado ponto, tipo, eu comecei uma operação, eu cozinho e tal, mas Não, eu não cozinho aí mais, depois lá na frente, como é que eu vou Justamente. vender isso aqui? Então a senhora precisou, Não, desde com o seu primeiro bolo lá, a senhora precisou de pessoas para poder, Pra ajudar, né? seja no boca a boca, Aham. falando, olha, a Nelly tá fazendo bolo agora e tal, Isso, vamos aham. lá comprar com ela e tal. E aí começou. Então acho que a gente sozinha a gente não vai chegar a lugar não nenhum, chega a lugar nenhum. entendeu? Ninguém. E aí também o envolvimento da família é muito importante Muito também nesse importante, sentido, é. não só, lógico, porque é uma operação familiar, É. mas também do apoio, também dali do suporte, como a senhora acabou de colocar. A senhora e o Griego são bem divididos dentro das Isso. das E funções. também meus filhos sempre me incentivaram, sempre aplaudiram, né? Quando precisa criticar, é de uma maneira gostosa. Não, mãe, não é assim. Peraí, Uhum. calma. A senhora está muito agitada, devagar. Né? Então, tudo isso ajuda a gente Não, a senhora tem a que... prosseguir. A gente tem que ficar de pé, bater palma todo dia, porque do que a senhora cozinha lá, do que a senhora lidera lá, aquilo lá é maravilhoso. Mas o mais maravilhoso, eu tenho que dar um testemunho agora. Porque eu já disse que Belém não tem, né, uma operação como essa. Mas em nenhum lugar tem um pudim que a senhora faz. Pois é, o nosso pudim é muito Tu é elogiado. doido, graças a égua do Deus. pudim. Mas, rapaz, égua do pudim. Quando eu vi a moça falando aqui, Aham. da égua da farofa, eu pensei, sabe que eu vou falar? Égua do pudim. Eu vou pro Empretec vender pudim. Olha, sensacional! Sensacional esse recorte vai vamos pro- ficar. Égua, mas o seu pudim é espetacular. Não tem um dia que eu vá lá e eu... Oh, meu Deus, minha dieta. Eu vou lá, não, Só vou um pegar um pedacinho. né? Aí, de vez em quando, tem o mousse de chocolate, ou então tem alguma coisa, eu coloco do lado, assim. Mas não tem jeito, o pudim é melhor. Rapaz, É o rei pudim- é o rei do almoço. O pudim é sensacional. É. Acho que tinha uma promoção, acho que segunda, não era? Que o pudim era na faixa, né? O pedaço do pudim lá que era na faixa na segunda. Uma baita estratégia, porque segunda-feira é dia da dieta e o cara dia olha da assim, caralho, tem um pudim aqui. Na semana que vem eu começo. Eu começo na terça. Aí quando vai, terça, quarta, quinta, enfim. Vai emendando. Né? É incrível. E aí a gente vê também gente chegando já com as malas na própria churrascaria lá para almoçar, para já pegar ali o rumo e ir para o aeroporto. Isso mesmo. Porque o pessoal não E perde também- tempo. E também tem voos que chegam nesse horário de Duas e horas, pouco, e aí né? acaba que, querendo ou não, o Chega movimento... Lá, guarda a mala. E já, Nossa, não, eu quero muito comer bom. porque eu tô com fome. Então, o que eu faço com a minha esposa, quando ela chega no voo de 2 e pouco, 2 horas eu vou lá retirar a marmita. 2 e pouco já, tipo, quando eu estiver no caminho de ir para o aeroporto, eu paro lá, já pego a marmita, pego ela e vou para casa. Mas eu já falei para ela, mas o restaurante tá aberto. Ela, mas será? Eu falei, bora lá que tá aberto. E o bom é que a gente procura atender aquele cliente que chega às 2 horas, às 2h30, com a mesma qualidade. Eu vou falar agora para ela que a gente não Com vai mais a comprar mesma marmita, eu vou levar ela para comer qualidade, lá. Pronto. Então, pro pessoal que tá ouvindo também aí, Eu que não pensa o acho- mesmo... Eu não acho justo Uhum. o cliente que chega às 11h30, encontra tudo bonito, tudo quentinho, tudo. E o que chega às 2h30, 2 horas, vai pagar o mesmo preço. Então, ele tem o mesmo direito. Rapaz, isso é compromisso com o cliente. Poucas pessoas têm Justamente. isso aqui na cidade. Esse padrão tá? que ela me tá falando aí é preocupo- importante mesmo. Eu que me a pessoa vai preocupo ser... Isso é muito com compromisso. esse cliente que chega mais tarde. Isso é compromisso. Eu acho que ele tem que achar o arroz quentinho, o churrasco bom. Qualidade de tertúlia.
Aí, Jean. É isso aí. 100%. Deixa eu falar então aqui de mais alguns parceiros, pessoal. Porque eu tenho que pegar a lista aqui, porque graças a Deus a gente tem muitas empresas aqui conosco, tá? Eu tenho que falar agora da Maspará. Maspará Franchising, dona Sueli Piânio. A senhora conhece ela muito Conheço. bem. Minha amiga. Hoje, a Maspará virou franquia, uma empresa 100% marabaense, está aí já listada na Associação Brasileira de Franchising para o segmento de seguros. Então, você que está procurando empreender no mercado de franquias e tem interesse na área de seguros, ou você que está precisando de um seguro para o seu carro, de um seguro para sua casa, um seguro para sua empresa, ou também plano de saúde, ou então também um consórcio, enfim. Procure a Maspará Corretora de Seguros e Maspará Franchising para você iniciar o seu negócio, tá? Então, mandar um beijo aqui para a Sueli e para toda a equipe da Maspará Seguros. Eu tenho que falar também da Grão Expresso. Grão Expresso, uma fantástica pamonha deliciosa que a gente se delicia aqui todos os episódios do podcast, tanto no bastidores quanto no pós. E também eles também tem a cafeteria em 2 pontos na cidade, lá na Cidade Nova, dentro da loja Moa, e aqui na Nova Marabá, do lado aqui da Unifespa, ali na rua que dá acesso à Transamazônica, tá lá, Grão Expresso. Tem uma coxinha fantástica lá com a massa de macaxeira, com como com a Coca-Cola, ou tem a pamonha, ou então tem uma variedade de cafés lá para você poder fazer o seu lanche ou fazer a sua festa, quem sabe. Então tá lá, o pessoal da Grão Expresso, um abraço também para o Tiago. E eu tenho que falar também da Fio a Fio para a senhora. A Fio mandou mais um presentezinho para a senhora, que a senhora vai sair hoje com a mão cheia daqui, dona Nelly. Oxe, obrigada, Rodrigo. Rodrigo é meu cliente, é meu fornecedor. Adoro trabalhar com o Rodrigo, ele é fantástico. Uma criatura de luz. Olha aí, mandou essa caneca para a adorei. senhora, com a colherzinha. Muito obrigada, Rodrigo. Para a senhora também lá Tomar um cafezinho. fazer um cafezinho, um chazinho. Isso, um chá. Tá bom? Tá aí, a Fio tem aviamentos, tem tecidos, né? Tem a parte de calçados. A Fio tá na Gibimutran, na Antônio Maia, na Nova Marabá, estão em Imperatriz e também estão em Altamira e Em Paraupebas também. E Paraupebas também. Eles me atendem em Paraupebas Justamente. também. Atendem lá também a Tertúlia em Paraupebas. Tá vendo? Tantas lojas que a gente se esquece, mas mandar um grande abraço aqui pro Rodrigo e para toda a equipe da Fio a Fio. Olha, essa cortina maravilhosa daqui do nosso estúdio foi da Fio a Fio. Tem o selo do Rodrigo aqui. Na hora que eu vi a cortina, eu sabia que era de lá. Olha aí, tá vendo, Rodrigo? Um grande abraço também para o Rodrigo. Então, assim, a gente já está chegando no nosso final, mas antes eu quero entregar mais um presente para a senhora, só que esse aqui é especial. Nossa. Esse aqui é para a senhora ficar toda bonitona para quando for para a praia, viu, Grego? Isso aqui a senhora vai ficar um arraso. Nossa. Da Óticas Óticas Helena, Helena. especialmente para a senhora. O Henrique e a Tamara também são clientes lá e sempre que vão, podem ir lá. Olha. Isso daí Show. isso aí é para a senhora. Olha aí, dona Nelly. Ó, rapaz, pense. Show. Gostou, né? Gostei, Isso aí é adorei. padrão, olha, um óculos da Triton, tá? Olha. Da Ótica Helena. Aqui, ó, da Triton. Nossa, muito bonito. Adorei. Tá bom. Que bom que a senhora Amei. gostou, viu? Que bom, porque assim a gente fica bastante satisfeito de poder proporcionar isso aqui, graças a esses parceiros do podcast. Então, dona Nelly, Presentão. pronto. Como eu falei para a senhora que não ia demorar muito, né? A gente está chegando no nosso final. Né, tava tão bom o papo, né? Mas para você que queira conhecer mais da dona Nelly e para você que ainda não conhece a dona Nelly, vai lá na Tertúlia e bate um papo com ela. Aí, ó, já faz as duas coisas. Come na Tertúlia e conhece
A dona Nelly, Eu gostou dou do até merchan? Eu dou até receita do pudim. Olha aí! Tem Rapaz. cliente que me chama e pede receita do pudim. Eu dou. Depois eu vou pegar essa receita com a senhora. Olha, Isabela, ganhei a receita do pudim da dona Nelly. Pega, pô. Já até piada já de brincadeira de amigos, da mesma maneira quando o meu cunhado, na época do rodízio, uma vez eu peguei um pedaço do pudim e fui na mesa, deixei lá na mesa. Quantas e quantas vezes, quando eu presidi o Conjove, a gente fez aquela ação lá do almoço sem impostos. Sim, eu lembro. Aí eu pegava o pudim e vou levar pra mesa aqui pra mim ficar beliscando o pudim enquanto a galera tá comendo ali. Comer um pedaço do pudim porque eu deixei registrado a fatia que eu peguei. E foi o Ciro Tida que pegou o meu pudim. Ah, meu Aí na volta eu falei assim, alguém mexeu no meu pudim. Aí todo mundo começou na mesa. Aí a minha esposa virou. Eu não disse que ele sabia a proporção certa do pudim? Aí o Ciro, égua, fui eu. Égua, não acredito, tu sabia. Eu falei, bora. Agora tu vai ficar com esse, eu vou pegar outro pra mim. Aí tu vai lá e... rapaz, foi maior confusão na mesa. Porque o pudim é meu, ninguém mexe. Ali é um negócio sagrado. E eles mexiam. E aí eu falei, vou deixar aqui, porque me chamaram pra dar uma entrevista, alguma coisa do tipo, pra falar com alguém que chegou lá. Eu falei, quando eu voltei, cadê meu pudim? Olha, comeram um pedaço aqui. Não, pô, eu tirei só uma lasca. Eu falei, não interessa, é meu. É meu. É perigoso, meu compadre, é perigoso. Ele tá fugindo daqui, mas um dia eu vou trazer ele aqui. Vai dar certo. Dona Nelly, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu já lhe parabenizei por tudo isso que a senhora já construiu ao longo, né? Não é só o pudim, mas um negócio em si, Tertúlia, e depois os outros negócios que foram ramificados, né? Graças à ideia lá atrás que a senhora teve de fazer bolo. Bolo, justamente. Né? Porque ali, né? Coisa de avó, né? Porque a senhora já era avó quando a senhora começou a fazer bolo? Já era. Pronto. Então, vou começar a fazer bolo aqui e vou vender. Então, Isso. né? Sempre a ideia de avó, né? E acho que deu tudo a ver. Então, olha, esse caminho todo que foi percorrido, né? 26 anos. E aí a senhora já está com os netos. Já tem bisnetos? Não, Só netos. 8 netos. 8 netos. Então, olha só. Aí uma O história... meu neto mais velho é o nosso gerente em Paraupebas hoje. Olha só. O Petros. Que bacana. Então já é a terceira geração na sucessão familiar já dentro do Isso. negócio. Que maravilha, que maravilha. Nossa, que bacana. Então, assim, muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez. Eu que agradeço o tá? convite. Vou deixar as considerações para a senhora poder falar o que a senhora sente aí nesse momento, ou tentar resumir um pouco desses 26 anos aí de trabalho. Eu agradeço o convite e para mim é um prazer trabalhar. É um prazer saber que quando eu comecei lá atrás eu não tinha a mínima ideia de que a gente com trabalho consegue chegar longe, consegue ser útil, consegue ensinar, consegue aprender. Então, para mim, esses 26 anos são muito, muito gratificantes. E toda noite eu agradeço a Deus por me permitir saúde, por me permitir eu ter coragem. E essa energia. E justamente, energia para mim continuar. E eu quero continuar por mais 26 anos, se Deus quiser. Amém. Amém. Então, é isso, com uma baita frase motivacional como essa, de uma avó já, com 8 netos. E é justamente, eu também. É uma baita aula esse episódio aqui, gente. Sério, Grego, muito obrigado por ter convencido a sua mãe de ter trazido ela aqui hoje. Realmente isso aqui vai ficar para a história. A senhora é o episódio número 57 desse projeto. E a gente fica muito alegre e com o coração cheio de gratidão por todos esses ensinamentos hoje aqui que a senhora está passando para a gente. Parabéns a vocês por essa iniciativa de estar motivando os empreendedores, os empresários de Marabá, chamando o pessoal para cá para contar a sua história, a sua trajetória. Isso motiva também a continuar, isso motiva as pessoas a continuar. Fantástico, muito obrigado, viu, por esse feedback.
Pessoal, muito obrigado também a vocês que estão assistindo até agora a gente. Não deixa de seguir o canal, não deixa de ativar o sininho lá do YouTube para saber quais são os próximos episódios e também não deixa de curtir e compartilhar aí com os amigos e também seguir a gente lá no Instagram. Muito obrigado a todos os patrocinadores, obrigado ao Jean, que também está aqui na retaguarda, sempre contribuindo para a gente aqui e até esse restinho de feriado, aproveitem e até uma próxima oportunidade.